Fiz a minha primeira entrevista em inglês, sem falar inglês, e eu consegui emprego. Quer saber como? Isso aconteceu há muito tempo atrás, durante o meu processo de au pair, né? Que eu vim para os Estados Unidos como au pair, um programa de intercâmbio, você aprende a língua e ajuda a família com as crianças. Foi assim que eu cheguei aqui. E esse processo envolve várias etapas que você tem que comprovar que você fala inglês, inclusive a prova na agência de turismo, que você se cadastra e tudo. E aí, eu não falava inglês, mas eu fiz umas aulas particulares, comecei a aprender a gramática, mas eu não era fluente na língua. Mas eu consegui passar na prova. E aí eu fiquei com o meu perfil online. E as famílias começaram a entrar em contato comigo, e o próximo passo seria para agendar conversas com essas famílias, às vezes por telefone e às vezes por chamada de vídeo. Aí eu me identifiquei com uma família de Minnesota, onde eu moro hoje em dia, e eu acabei vindo para cá e trabalhando com essa família. Mas o processo até eu chegar lá envolveu algumas estratégias. Como o meio de comunicação inicial entre a au pair e a família é por e-mail, essa família já me mandou um e-mail bem detalhado, tinha mais ou menos umas 3 páginas de informação sobre eles, informação do pai, da mãe, das crianças, a rotina das crianças, várias coisas. O que me ajudou muito, porque eu conseguia utilizar naquela época o Google Tradutor, copiou, colou e traduziu no Google. E aí eu utilizei o Google para fazer essas traduções iniciais, porque existiam muitas palavras que eu não conhecia, e entender um pouco daquela família. E com isso a minha estratégia foi, vou responder para eles por e-mail o máximo possível, e também eu vou perguntar várias coisas por e-mail, porque aí eu tinha a possibilidade de usar o tradutor e ao mesmo tempo utilizar aquela interação para aprendizado, as palavras e para entender qual seria o contexto dessa conversa de vídeo, que era o que eles queriam fazer em algumas semanas. Então a gente trocou vários e-mails. Eu perguntei tudo que você pode imaginar. Like me being proactive, like sending the questions and answering the questions was what made you pick me? Oh, definitely. Yes. You were able to answer the questions in detail and provide specific examples. That was really important to me because I know how to interview people. You know, there's a skill to interviewing people and getting real information and versus hiring someone just because you like them. Mm-hmm. And I wanted to know that you had the skill set that I was looking for. And then so you were able to answer the question based on experience. You're able to give situations and scenarios that articulated that you knew how to do the things I needed. Então foi ótimo, porque adicionou meu vocabulário e me preparou para a entrevista em si, que seria falada e no vídeo. Então quando chegou o dia da entrevista em si, eu já tinha bastante contexto sobre a família e a família também já tinha bastante contexto sobre mim. A entrevista era mais assim pra gente ver se realmente estava todo mundo ali na mesma página, né, com as expectativas semelhantes e se a vibe ia combinar. Lá vai eu, preparo para essa entrevista. Naquela época a gente utilizava o Skype, pra você ter noção de há quanto tempo isso foi, né? Que o Skype acho que nem existe mais. Me sentindo um dinossauro, né? Dinossauro da internet. Voltando ao tema, e aí a gente marcou aquela reunião. E lá vai eu, computadorzinho. E aí eu falei, nossa, mas se eles falarem rápido eu não vou entender. Eu não tinha o ouvido treinado para os sons da língua ainda. Like when we talked for me to be your au pair, did you know I didn't speak English? No. So when we first talked on the phone, you had already responded to several questions in writing. So I already had a sense of some of your personality, and I knew that you interpreted the questions correctly, so I wasn't concerned if you had an accent or, I knew that we could communicate in writing a lot if we needed to. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, eu vou falar que tá tendo um temporal aqui, meio que dizer que a conexão da internet não tá funcionando, porque aí eu plugo e desplugo o microfone e eu tenho tempo de processar o que eles estão falando e utilizar o tradutor e responder em escrito. Não recomendo. Mas essa foi a estratégia que eu criei. Então me preparei bastante com as perguntas e respostas nos e-mails e eu também disse estratégia que não era muito correta, né? E aí a gente carregou essa conversa por, 1 hora mais ou menos, entre pluga, despluga o microfone, a gente acabou se comunicando. Eles me ofereceram para ser au pair aqui nos Estados Unidos, vim morar em Minnesota, né, com todo esse tipo de comunicação. E não sei nem como é que aquilo aconteceu. When I arrived and you realized I didn't communicate at all, did you think about the challenges that you may encounter during the au pair program? I didn't really, but I had a previous nanny who really did not speak English. And Spanish was her first language. And we had found ways to communicate either through other people, through translation apps,
I started to learn Spanish, you know, so I knew that for the right person, we would figure it out. And honestly, I couldn't, like, you would tell me to slow down, or you would say, ask me to repeat it, or you would ask me what words meant. And so it didn't dawn on me that, like, you really didn't speak English. I mean, it just didn't, Elena. I mean, it wasn't until a few years later when I just knew you better and saw, you know, knew that your English was so much better that it dawned on me that you didn't, and that you were just crafty. E essa foi a história, né, de como eu fiz a minha primeira entrevista em inglês sem falar inglês e acabei conseguindo um emprego. Eu utilizei estratégias de acordo com as ferramentas que eu tinha no momento, que era o tradutor, um pouco de conhecimento da gramática e tempo para aprender aquele vocabulário até o dia da entrevista. Hoje em dia eu não recomendo nada do que eu fiz. Existem muitas ferramentas, aplicativo, informação de graça no YouTube, no Instagram, TikTok, sempre gente dando dica de pronúncia, de palavras. Então, se você tá aí querendo fazer um programa de intercâmbio, melhorar o seu inglês ou começar a aprender inglês, utilize esses recursos que você tem disponível. Se você tem interesse de fazer o au pair, eu super recomendo explorar tudo que tem por aí. E aí, estão prontos para o sucesso no seu intercâmbio e aprender inglês? Se você chegou até aqui e lembrou de alguém que precisa dessas dicas, compartilha esse vídeo. Semana que vem eu vou estar aqui compartilhando mais dicas. Dicas de carreira, dicas de intercâmbio, dicas de como cuidar das crianças, dicas para os pais. É só o começo dessa jornada. Meu nome é Maria Helena, mais conhecida como a Babá de Milhão. Vejo vocês semana que vem.